Ó, começou a gravação, tá? Deixa eu abrir a prova de novo. Tá, então, características, né? O que está correto? Um projeto não possui uma administração e estrutura administrativa própria. O projeto, essa aqui, ela está incorreta, porque o projeto, ele sim possui uma estrutura administrativa própria, uma administração própria, né? Porque ele é algo único, ele é algo diferente do que é feito dentro de uma organização, então ele precisa de uma estrutura própria. Então, essa primeira afirmação é incorreta. As tarefas de um projeto são interdependentes, ela é correta, né? O projeto tem várias tarefas, elas são interdependentes, quer dizer que elas trabalham, cada um fazendo a sua atividade, essas partes, né? Cada um fazendo o seu trabalho, mas há uma interdependência entre elas. Então, a segunda está correta. A terceira possui um período específico, né? Quer dizer, então, está relacionado ao prazo de começar e terminar. Então, está correto também, 2 e 3 correto. Qualquer projeto envolve a certeza por ser um procedimento inédito e independente. Aqui o erro está na certeza, tá? O projeto envolve a incerteza. O projeto, gente, ele já começa podendo dar errado. Ele é incerto, né? Ele não é certo. Então, ele é algo incerto. Essa questão é incorreta. Essa alternativa aqui. A quinta é possuir um patrocinador. Então, todo projeto possui alguém que o patrocina, seja um cliente, seja a própria organização, o gestor, enfim, mas há quem o patrocine, né? Porque de imediato o projeto ele é algo novo, algo a qual vai ser experimentado. Então, precisa de alguém para patrocinar, para bancar. Então, essa daqui, as corretas eram a 1, 3 e 5. Né? Então, a 2, 3 e 5, desculpa. A 1 e a 4 incorretas. Por vários motivos, projeto e atividade rotineira não pode ser confundido. Essa aqui também diz respeito ao projeto em si. Qual das alternativas a seguir expressa essa diferença, né, entre projeto e atividade rotineira? A gente falou em aula também, né? Projeto é algo novo, algo único, com um início e fim bem estabelecido. Atividade rotineira faz parte das atividades, né, que estão ali na rotina da empresa, no dia a dia da organização. Atividades que já estão dentro dos seus cursos, dos seus processos. Né? E aí, o que eu pedia? Qual das alternativas expressava bem essa diferenciação? A que expressa melhor é, enquanto os projetos são encerrados, quando suas metas são alcançadas, as atividades rotineiras não têm prazo para serem encerradas. Né? Essa daqui seria, então, né, uma que expressa a questão de que quando eu chego ao final de um projeto, ele é encerrado e a atividade rotineira não. Né? Elas são rotina, elas são constantes dentro de uma empresa. Pessoal, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem me interromper, tá? Se por acaso o som ficar baixo de novo, vocês vão me falando. Essa daqui fala sobre desvantagem da simulação. Né? Então, ó, no ambiente das empresas, a simulação é uma ferramenta muito aplicada, com objetivos específicos em diversas situações em sua rotina. Essa ferramenta, se bem utilizada, pode trazer diversos benefícios e vantagens para a organização. Porém, se não for bem modelada e trabalhada, pode trazer algumas desvantagens. Né? Assinar a alternativa que representa uma desvantagem da simulação. A que representa uma desvantagem, o tempo, né? É o principal recurso para a construção de modelos de simulação. Pessoal, o tempo para fazer uma simulação, ele é uma desvantagem. Porque muitas das vezes eu não tenho tempo para fazer, né, algo muito bem trabalhado, né? Às vezes eu preciso de uma resposta rápida e a simulação ela demanda tempo. Se tempo é algo que eu não tenho, é uma desvantagem. Né? Então o tempo é primordial aí na simulação. É necessário que seja feita, né, de uma maneira muito técnica, muito tranquila, posso dizer também, né? E tem que ter muita certeza no que se faz. O simulador tem que ter experiência e tem que fazer corretamente. E muitas das vezes esse fazer correto ou o problema em si que está sendo analisado, ele é muito complexo, ele vai demandar tempo. E o tempo, então, ele entra aí como uma desvantagem.
Não é um processo que se chega aí rapidamente. A outra questão fala, então, o projeto de simulação de um sistema, procura retratar um sistema real através de um modelo que é construído, validado, experimentado e posteriormente implementado, né? Então, fala que um projeto de simulação, ele segue algumas etapas, né? Onde ele é construído, posteriormente validado, é feita alguma experimentação e aprovação, implementação, né? Em simulações, a construção de modelos utiliza funções de distribuição de probabilidade como forma de representar a ocorrência de eventos aleatórios, sendo condição indispensável ter conhecimento em probabilidade, né, nos projetos de simulação. 5 passos básicos para a identificação da distribuição de probabilidade e o comportamento aleatório do sistema. Aqui eu pedi só para vocês identificarem quais as alternativas continham corretamente os passos. Né? Então, os 5 passos corretos era essa primeira aqui, né? Processo de amostragem e coleta de dados, que é a primeira etapa, né? É a fase a qual eu vou coletar dados, verificar como, né, se é algo, uma linha de produção, um processo de atendimento, se é algo que já existe, então eu vou analisar, eu vou ficar verificando, né, assistindo aquilo para anotações e para coleta de dados. Tratamento de dados, né? Então, primeiro coleto os dados, faço o tratamento, posteriormente eu faço a identificação da distribuição de probabilidade, né? Através do tratamento desses dados eu verifico as probabilidades dos fatos a ocorrerem, estimação dos parâmetros da distribuição identificada, né? Então eu faço estimativas aí desses parâmetros e testo, né? Teste de aderência. Então essa daqui seria a alternativa correta. Projetos de simulação estão sujeitos ao fracasso por falta de planejamento desde seu início até a aplicação efetiva da simulação do sistema em estudo. Gente, todo projeto, seja de simulação, qualquer projeto de vida, enfim, qualquer tipo de projeto, ele é fadado ao fracasso, né? Ele pode dar errado. Um projeto de simulação, ele está sujeito a fracasso quando há falta de planejamento desde o início. Né? Então, eu não tenho tempo para planejar, para coletar dados, para fazer, né, toda essa simulação, eu já começo errado. Então, ele está sujeito ao fracasso quando há falta de planejamento desde o início até a aplicação efetiva da simulação. Muitos projetos não têm seus objetivos claramente definidos. Por que não está muito bem definido? Né? Porque não foi feito de maneira correta o planejamento. Cria-se uma expectativa muitas vezes fora da realidade ou ainda a falta de uma clara compreensão das necessidades envolvidas. É a causa dos fracassos, o que gera frustração e desilusão dos envolvidos. Né? Então, vai fazer um processo de simulação, é algo moroso, que leva tempo, que é complicado, que é trabalhoso e que, se não bem feito desde o início, não vai gerar resultados positivos, vai gerar, então, fracassos. Né? E aí vai gerar frustração para quem está envolvido aí nesse projeto. Das alternativas, então, assinale que contém somente etapas do projeto de simulação. Tá? Então, eu falei só para vocês listarem aqui quais eram as etapas. Né? A primeira é definir problema, né? Seria essa alternativa aqui. Estabelecimento de objetivo, coleta de dados, verificação e validação, né? Experimentação. Muito parecida com aquela questão anterior, né? Uma das principais preocupações do modelador de um projeto de simulação é se o modelo construído representa de forma correta o sistema real, né, o sistema que está sendo projetado. Aqui diz respeito ao simulador, né, a pessoa responsável por fazer esse processo. A preocupação dele é que ele simule o real. Quando a gente fala em simulação, é você conseguir repetir cenários, né, simular cenários. Então, tem que ser muito, muito próximo ao real. Né? Então, essa é uma grande preocupação dos modeladores. E se existem erros durante a programação, como um erro de lógica também. A verificação e validação serão consideradas de qualidade quando? Então, aqui diz respeito a, né, quando eu faço uma boa verificação e validação, diz respeito ao resultado obtido pelo modelo e os dados obtidos pelo sistema real são muito próximos. Né? Então, quando eu tenho os dados, né, e o sistema,
né? Os dados estão muito bem coletados, o sistema real é muito próximo, o sistema é muito próximo ao real, né? Então, isso é uma qualidade quando eu faço verificação e validação de uma simulação, tá? Então, a resposta correta seria essa daqui. Aqui eu falo sobre softwares, né? Foi uma das questões que eu incluí o nosso Arena. Peraí, o Henrique, fala. Ai, mas o escuro com tinta misturada. Não sei. Tenta pôr um preto. Uma cor escura. Vai lá, depois você me fala. Sobre softwares, aí então eu falo que os softwares surgiram na década de 50, né, com as linguagens Fortran e Algol, que foram muito utilizadas nos programas de simulação. O Arena, então, né, especificamente como base de construção de modelos. Como é a construção de modelos no Arena, especificamente no Arena? Né, o Arena, então, ele usa uma programação visual. Né, como a gente viu em algumas aulas, a gente falou, a gente pôs em prática o Arena, ele é visual. Né? Você faz o fluxograma, faz todo o processo, ele mostra, né, todas as etapas, onde há gargalo, enfim, né, onde fica a fila de espera. Então, ele é uma programação visual. Lá, essa daqui, pessoal, eu vi que bastante gente errou. Essa daqui. Essa era uma parte que falava sobre a configuração, né, da simulação. Então, na área de templates do Arena, né, tem diversos módulos. Um deles, né, lá do Basic Process, fala do processo, né? Lembra que a gente tinha um modelo para início e um modelo para processo. Esse modelo de processo, eu identificava nele se era um atendimento, por exemplo, ou era alguma peça que chegava e ali já ia para finalização, ou tinha um momento de espera para ir para outro processo. Né? Então, aqui eu pergunto, né? Considera uma operação em que uma peça aguarda para ser processada, que esse processamento depende de uma máquina e um operador, e que após essa operação a peça será encaminhada para o próximo processo. O que diz, né? Que essa entidade chega no processo, aguarda ser atendida ou ser processada, né? Então, são 3 etapas. Ela aguarda, ela processa e ela é enviada para o próximo processo. Né? Então, essa daqui diz respeito ao Size Delay Release. Né? Então, essa função, essa opção lá na configuração desse módulo, ele vai me dizer isso, né? Vai chegar a entidade, aguarda, processa, passa para a próxima, tá? Esse size delay não. O size delay, que eu vi que algumas pessoas responderam, ele é onde eu aguardo algum atendimento e vou para a finalização, né? E já sou dispensado, já acaba o processo. Essas 2 últimas foram as dissertativas. Né? Então, eu pedia para vocês explicarem com suas palavras a importância da utilização de simulação em pesquisa operacional. Né? Todos vocês responderam. Acho que não teve nenhum aluno que não tenha respondido essa questão. É algo que eu falei bastante, né, para vocês, que a simulação é importante. Ela facilita a tomada de decisão, ela auxilia a tomada de decisão. Né? Então, eu tive diversas respostas aqui, mas, se não me engano, todas estavam corretas. Essa última, eu perguntava a questão da aplicabilidade, né? Onde, em quais áreas eu tenho aplicação de modelagem para simulação. Né? Aqui vocês também falaram bastante, falaram de logística, atendimento, produção, principalmente produção, portos, né? Estacionamentos, né? Onde há necessidade de atendimento, de processamento, de fila, aplica-se a simulação, tá? Então, essa última questão também, bastante gente acertou. Eu percebi que algumas pessoas acabaram errando nas de múltipla escolha, as dissertativas vocês foram bem, né? Alguma dúvida da prova, gente? Tudo certo? Tudo certo? Nada certo, tudo certo. resolvido? Tudo certo.
Então tá bom. Se caso alguém quiser ver a prova, aí vocês falam comigo que eu mostro, tá? Eu não vou ficar mostrando prova de aluno por aluno aqui, porque eu acho que é uma maneira de ficar expondo vocês, não tem necessidade, né? Quem quer ver, vê. Né? Quem não quiser, aí vocês falam particular comigo. Ó, então é assim, gente, o que eu programei para hoje? Na aula passada, antes da prova, a gente começou a falar sobre programação dinâmica, a gente fez alguns exercícios juntos, né? A gente praticou aí juntos, enfim, falamos sobre a prova também, né? Hoje eu quero dar continuidade aí no assunto, né, programação dinâmica. E aí eu quero já começar com vocês a fazer alguma atividade. Porque assim, ó, nosso semestre, ele tá... Eu tava olhando o calendário, gente, não sei se vocês já pararam para olhar o calendário acadêmico, né? Mas ele tá quase acabando nosso semestre, pra ser bem sincera aí com vocês. A gente tá no dia 5 hoje, né? A gente só tem 3 aulas. Hoje mais 3. E aí, se o calendário nosso for seguido à risca e a nossa avaliação for realizada na primeira semana de junho, a gente, né, só tem mesmo hoje mais 3 aulas. Então, o que eu quero? Eu tenho acho que 2.500 pontos para atribuir para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se não me engano, eu tenho 2. A nossa matéria ela é modelo professor. Né, em nível. Eu não sei se é nível. Acho que é nível 2 ainda. Fora que a nossa disciplina, gente, não sei se vocês lembram, que antes da gente entrar nessa quarentena, né? Eu avisei vocês que ela é proficiência, vocês lembram? Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão tudo calados? Sim, professora, eu não entendi a sua pergunta. André, é que eu estava falando para vocês que se vocês se recordam que a nossa disciplina, ela é avaliação, ela é proficiência. Então, assim, no segundo bimestre, a gente vai ter a minha prova que vale 2.000 e a prova de proficiência que vale 2.000. Se não me engano, a nossa disciplina, ela é nível 2, né? Então, vocês precisam de 2.500 de prova. É 2.500 de prova? Acho que é, né? 2.500. Deixa eu abrir aqui. De pontuação mínima que a gente precisa atingir é 2.500, né? De prova é 2.500. Então, assim, vocês já fizeram essa prova agora. Aí vocês tiraram aí, né, no máximo 1.000. Vocês precisam agora nessas outras... Porque agora, no caso dessa disciplina, vocês vão ter mais 2 provas, né? A minha e mais a proficiência. Eu não sei como vai ser aplicada essas provas. Vocês têm disciplina à distância? Sim, tem algumas que é só AVA. Porque eu não sei ainda, não falaram pra gente como ficarão essas provas, né? Porque as provas do AVA também vão ser agora em junho, não é? Vão ser em junho também, ó. Vai ser em junho. Mas eu não sei como vai ser, como vai se dar essas provas, né? Provavelmente vai ser online também, né? Eu acho, gente. Eu acho. Só que eu não sei como isso vai chegar a vocês, porque as nossas a gente pegou e fez pelo Forms, né? Essas, elas já deve ter um banco de questões, né? Onde eles imprimem as provas, eles acho que vão passar esses bancos de questões para alguma plataforma, não sei. Eu duvido que seja pelo Forms também. Mas a gente está tudo aguardando, né? Para saber. A avaliação de proficiência, gente, ela vai ser tá marcado, pelo mesmo calendário, né? Tá marcado aqui para acontecer dia 19 de maio. Não, saúde, exata, social. Isso mesmo, a de vocês é 19.
avaliação de proficiência para a área da saúde, ciências exatas e licenciaturas. A de vocês, então, vai ser, acho que dia 19. Vou mantendo vocês, né, se for o caso, atualizados aí, se eu souber de alguma coisa. Se bem que a Renata também sempre dá uma avisada a vocês. Então é isso, gente. Eu tenho 2.500 pontos para lançar de atividade. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer uma atividade, já coloquei... Vocês chegaram a ver lá no ambiente virtual? Eu coloquei na pós-aula que está na data de hoje. Coloquei um arquivo no Word para vocês realizarem. O conteúdo da atividade é o que a gente falou na aula passada e nessa aula de hoje. Né? Então, eu vou colocar essa atividade valendo como 1.000 pontos, porque a gente tem 2.500. Então, assim, eu estou prevendo que a gente vai ter, então, 4 aulas até a avaliação. Então, se eu der umas 2 ou 3 atividades, a gente atinge os pontos aí. Não está difícil a atividade. Se vocês acompanharem a aula, vocês vão conseguir fazer ela facinho, tá? Então, vamos começar, né? Eu vou falar um pouco, então, ainda sobre programação dinâmica. Programação dinâmica foi o que a gente viu na aula passada, né? A gente falava bastante da determinística. A programação dinâmica determinística, gente, ela é onde eu tenho certeza dos dados, certeza das decisões que eu vou tomar. Né? Eu tenho mais de uma opção, porém, ambas, né, elas são muito precisas. Né? Então, não há probabilidades. Igual há na programação dinâmica probabilística. Eu não tenho 100% de certeza. Eu tenho algumas probabilidades e aí eu faço alguns cálculos e escolho ali a minha melhor opção. Ela segue o mesmo padrão da determinística, né? Só que entre as probabilidades. Então, eu tenho que fazer um cálculo aí de probabilidade para chegar no resultado. A probabilística, a gente forma uma árvore de decisão, né? Essa árvore de decisão a gente vai ver aqui na aula de hoje. É simples de se fazer, é só analisar o que está sendo pedido, né, e montar ali numa árvore e a gente vai conseguir identificar qual das opções vai ser a melhor. Isso daqui é um pouquinho de recordação da aula passada, porque assim, a gente teve a aula passada há um bom tempo atrás, né? Então, vamos só dar uma retomada aí no assunto. A gente falava, então, na aula passada sobre o que é programação dinâmica, a gente deu uma introdução aí sobre o tema. É uma técnica de solução de problemas de otimização, né? Porque ela tem a questão da otimalidade, o princípio, né, da otimalidade. Através da programação dinâmica, eu busco, através de tabelas, de cálculos simples, né, análise de opções que vão me trazer uma solução ótima. Então, por isso que ela faz a resolução de problemas de otimização. Nessa resolução ótima pode ser um menor custo, um maior ganho, um menor trajeto, né? Enfim, pode ser tanto, né, para mais ou para menos, mas envolve a questão de otimalização, né, de resultado ótimo. O que a organização busca, né? Se é menores custos, então eu vou buscar um menor resultado. Se é o menor trajeto, então eu vou buscar o menor resultado. Né? Então, ou se eu falo de calcular aí os maiores ganhos, então eu vou fazer os cálculos e encontrar o maior caminho, o maior resultado. Né? Então, ele traz o resultado ótimo. Programação dinâmica determinística, que foi o que a gente falou na aula passada, né? É o estado do estágio seguinte será determinado pelo estado de decisão a ser adotado no estágio atual. Foram análises que a gente fez até em alguns problemas, né, na aula passada, que a gente analisava, a gente separava por estágios o problema, a gente, ao invés de analisar o problema num todo, a gente analisava por etapas, né? Dividia-se, então, em estágios, analisava estágio por estágio, né? E o resultado do estágio anterior era utilizado para o próximo estágio. Então, há uma dependência aí de um estágio para o outro. Todos os termos variáveis são conhecidos, com certeza. Esse grau de certeza assegura conhecer completamente o estado de cada estágio. Fala, meu filho. Oi? Fala. Espera aí, gente. Então, uma pausa aqui pro seu Henrique. Fala. Eu fui fazer o escuro. Aí foi muito preto. Aí eu fui levar a paixão. Vixe, Maria. E sujou toda
Tá bom, filho. Depois nós limpa. Você me ajuda, você vai limpar. Eu até te dou uma ajudinha, mas você que limpa. Mas vai lá que eu tô na aula. Mas você me ajuda, né? Sim, mas eu não posso ajudar agora. Tá bom? Tá bom. O Henrique fez uma tragédia aqui no banheiro, gente. Não? Eu tô só falando, vai lá. Não conta. Eu não contei pra ninguém, vai. A coisa aqui tá feia. Fica eu e meu marido dando aula e o Henrique solto pela casa. Aí vocês já viram, né? Quem tem filho sabe como funciona. Ele falou que pegou o potinho de tinta e foi lavar no banheiro e fez a maior sujeira no banheiro. Ai, Jesus. E vai sobrar para a mamãe limpar depois. Ele veio me avisar que é para mim ajudar ele, porque não dá para usar o banheiro. Ai, deve estar lindo. Mas tá bom, gente. É assim mesmo, criança. Ai, Jesus. Aí, então, eu estava falando até agora, então, do que é a programação dinâmica, para que ela serve, né? A determinística, que tem, então, suas etapas muito bem estabelecidas, que o resultado do estágio anterior influencia o estágio, o próximo estágio, né? Então, vamos falar um pouquinho aí da probabilística, tá? Ela é diferente da determinística porque tem questões de probabilidade, né? Então, não tem esse conhecimento exato de todos os termos da equação recursiva, né? Então, dentro daquele problema a ser resolvido, onde eu tenho que achar uma solução, eu não tenho o caminho exato, ou não seja um caminho único, né? Mas a gente viu exemplos da programação determinística, que a gente tinha vários trajetos, vários caminhos a serem seguidos, porém eu tinha valores exatos para cada um deles, né? Aqui não, aqui eu tenho situações específicas, cada um com as suas porcentagens, então eu tenho que calcular e encontrar a melhor solução. Em vez de ter certeza, o estado é descrito segundo uma função de distribuição, né? Então eu faço a distribuição aí das porcentagens e vou, né, fazendo os cálculos e encontrando a solução ótima. Um exemplo de aplicação da programação dinâmica probabilística, ela também, gente, é conhecida como estocástica, né? Então, às vezes, em alguns livros, em alguns materiais, vocês vão encontrar a programação dinâmica estocástica, né? Mesmo que probabilística. É a programação da produção, quando a demanda de um determinado período não pode ser conhecida com certeza. Então, ela é muito aplicada em produção, né? Quando não se tem certeza da demanda. Né, você faz previsões, claro, em cima de fatos, de situações, mas não há 100% certeza. Né? Então, entra a probabilidade. A estrutura básica da programação dinâmica, probabilística, então, pode ser observada na figura abaixo. Essa figura, gente, ela demonstra uma árvore de decisão, tá? Onde eu tenho, né, uma decisão, um estado de decisão, e aí dessa decisão eu vou abrindo possibilidades. Né? Eu tenho a possibilidade de 1, 2 e 3, dentro da possibilidade de 1, 2 e 3 eu tenho cada uma, né, uma contribuição e vai me dando um resultado. Né? A árvore, ela segue esse esquema, né? Então ela começa ou da esquerda para a direita ou de cima para baixo. Né? Então ela começa com a tomada de decisão, o problema a ser resolvido, e aí vai sendo, né, detalhado até, né, se chegar lá no final, onde eu vou ter os resultados, e aí nos resultados, né, então, por exemplo, aqui nesses resultados que estão no final, né, que está aqui representado por estágio T mais 1, que eu tenho ali as últimas bolinhas, né, no final da árvore, é onde eu vou pegar essas informações e analisar. Quando a estrutura básica é expandida de forma a incluir todos os estados... Opa, eu acho que eu passei demais. Deixa eu voltar aqui. Quando a estrutura básica é expandida de forma a incluir todos os estados e decisões possíveis em todos os estágios, a estrutura final contendo todos os estágios é conhecida como árvore de decisão, né? Que é o que eu acabei de mostrar. A árvore de decisão é onde eu faço um detalhamento, né? Onde eu destrincho aí todos os estágios do meu problema, né? Para se chegar lá no final da árvore, né? No topo da árvore. E aí lá
no topo, né, lá no final da árvore de decisão, é onde eu vou coletar os dados para a tomada de decisão. As decisões são tomadas em um ambiente de incertezas, né, quanto à ocorrência exata do estado para o qual o sistema evolui. O estágio seguinte ocorre segundo uma certa probabilidade, né, então eu tenho determinadas situações. A próxima etapa ali na árvore de decisão, ela vai depender de uma probabilidade para acontecer. Aqui, né, ainda teórico, falando das aplicações, né, diversas áreas vão, então, utilizar aí da programação dinâmica. Solução de problema relacionado ao planejamento da produção, determinação também de lotes de produção, gestão de estoque, alocação de recursos, gestão de projeto, determinação da confiabilidade de um sistema de comunicação. Então, assim, eu tenho diversas aplicações, né, utilizando essa ferramenta, né, que é a programação dinâmica. Aqui, gente, é quanto à árvore de decisão, tá? Então, quanto à árvore de decisão, eu tenho, né? O que é? É um diagrama que representa uma sequência, né? São decisões interrelacionadas, os resultados esperados de acordo com a alternativa escolhida. A árvore, igual eu já falei, ela pode ser deitada, né, da esquerda para a direita, ou ela pode ser representada em pé, né, de cima, começando a árvore por cima, né, onde eu tenho ali a decisão, e aí eu vou abrindo, né, as possibilidades abaixo. Ambas, gente, né, é questão de design, de como é representado, mas ambas servem da mesma maneira, ambas são utilizadas, né. Ao se modelar, então, uma árvore de decisão, são estabelecidas uma decisão e as implicações delas derivadas, né? Então, é justamente o que diz a ramificação de uma árvore, né? Tomando essa decisão, eu vou ter estas possibilidades. Tomando a decisão B, terei outras possibilidades, né? Então, ela vai me trazendo ramificações, implicações derivadas de uma decisão anterior. Incorpora ali, então, probabilidade, risco, recompensas, né? Algo que não se prevê com muita certeza, né? Se inclui aí as incertezas. Espera-se estimar as probabilidades de ocorrência de eventos sujeitos a incertezas, né? Então, envolve, sim, incertezas, muito diferente da determinística, é que eu tenho valores determinados, né? Eu tô tomando a melhor decisão dentro de algo muito determinado, né? A probabilística não, eu tenho incertezas, né? Preciso calcular, encontrar sim a melhor solução num cenário de incerteza. E aí eu considero a probabilidade de cada alternativa, né, que esteja ali na árvore de decisão. Para se construir uma árvore de decisão, eu preciso seguir alguns passos, né? Então, o primeiro deles é definir qual é o meu problema, o que está sendo analisado, né? Definição do problema é a primeira etapa, né? Vou verificar o que é preciso ser resolvido, qual é a problemática, qual é a solução possível para esse problema. Identificação das alternativas a serem consideradas, né? Então, definir um problema. Então, quais são as minhas alternativas de possíveis decisões dentro daquele problema? Identificar eventos futuros, né? E aí eu vou identificar as incertezas, as probabilidades, né? Representação em tabelas ou gráficos das alternativas e suas ramificações. Então, gente, identifico o problema, verifico, né, alternativas, verifico as possibilidades dentro de cada alternativa, peguei todos esses dados, coloco numa tabela, né? Represento-se tabela ou até mesmo em gráfico. E aí, posteriormente, né, eu faço a estimativa das probabilidades, determino os valores finais, né, e tomo a decisão. Né? Então, eu coleto a situação problema, faço análise daquilo, das situações, das possibilidades, coloco numa árvore, represento numa tabela, represento numa árvore, e aí eu pego, né, os valores finais, né, no final da árvore, que eu falei que eu tenho os valores, né, finais daquele processo, e eu tomo as minhas decisões em cima dos valores finais. O valor que se espera aí como resultado de uma árvore de decisão pode ser os mais diversos, assim como a determinística, né? Eu posso estar falando de trajeto, de custo, de tempo, enfim, ganhos, né? São os mais diversos
valores aí que eu posso representar numa árvore de decisão. É o somatório, então, da ponderação dos resultados multiplicado por sua probabilidade. Né? Isso lá no final da árvore de decisão. Eu vou ter um somatório, né, de todos os resultados, né, tirando aí as suas probabilidades. No caso de se trabalhar com dinheiro, que é o exemplo que eu estou trazendo para vocês hoje, né, quando eu estou trabalhando em maiores ganhos, né, ou menores custos, eu estou trabalhando com dinheiro. Então, a gente tem essa medida de valor aqui, né, o valor monetário esperado, representado pelo VME. Então, quando eu coloco lá, identifico o VME, é o valor monetário esperado, que é, então, a soma dos resultados e das probabilidades. Né? Então, é o resultado final lá da árvore. Aqui eu tenho um exemplo, né? Porque eu fico aqui falando, mas vamos dar um exemplo para a gente conseguir entender melhor. Eu tenho uma possibilidade aqui, né? Possibilidade 1 e 2, né? Tenho duas possibilidades. Possibilidades, então, que vão me trazer, né? Ó, eu tenho 20% de probabilidade de ter um ganho de 100 mil. Né? Aqui, no caso desse exemplo, gente, eu estou dizendo assim, ó, eu posso investir 100 mil, né? Então, eu tenho 20%. Opa, deixa eu voltar aqui. 20% de probabilidade, né? Investindo 100 mil. Investindo 20 mil, eu vou ter 80% de uma perca. Aqui eu tenho 10 mil, 70% de probabilidade de ganho, 30% de probabilidade de perca. Então, aqui eu já, né, certamente, já peguei o problema, já analisei, já coloquei ele numa tabela. Né? Já peguei os dados, as probabilidades, as possíveis decisões, coloquei numa tabela. O próximo etapa seria a gente fazer uma representação, né, numa árvore. E aí, como eu vou fazer essa representação? Eu primeiro vou colocar aqui, ó. Eu preciso tomar uma decisão. Né? Então, a decisão é o start aí da minha árvore, né? Etapa inicial. Tenho, então, duas possibilidades. Se a gente olhar aqui no slide anterior, né, ó, eu tenho duas possibilidades. Então, eu já represento, ó, minha árvore já começou a surgir umas ramificações. Dentro da possibilidade 1, eu tenho, né, ó, investimento de 100 mil a 20%, né? Então, olha aqui. Opa, peraí. Aqui no slide anterior. 100 mil, 20% de 100 mil. Então, eu faço um cálculo, pego o valor, né, no caso aqui o valor investido, faço, né, multiplico ele por 0,20, que representa, então, 20%, né, em números decimais, vou encontrar 20 mil. 20 mil que representa, então, 20% de 100 mil. Né? Então, acho o valor aí da primeira possibilidade. E aí, eu tenho outra possibilidade 1 aqui, a de perda, 20 mil a 80%. Né? Então, eu tenho uma perca de 20 mil a 80%, que vai me trazer, então, menos 16 mil. Aí, o que eu tenho que fazer aqui na próxima etapa? Fazer a somatória, né, dos resultados. Como esse aqui é negativo, né, então eu vou fazer 20 menos 16 mil. Então, eu vou ter um ganho aí de 4 mil. Esse segundo exemplo, eu vou fazer o mesmo cálculo, vou pegar os valores que estão aqui representados na possibilidade 2, né? Então, eu vou pegar 10 mil vezes 70%, 20 mil vezes 30%, somos os resultados. E aí, eu coloco aqui na tabela. Vai dar 7 mil menos 6 mil. Né? Então, eu vou ter aqui um ganho de 1.000. Então, se eu estou buscando um maior ganho, esse meu exemplo, ele vai me mostrar aqui, ó. Eu vou ter um maior ganho aqui de 4 mil. Claro que, por exemplo, gente, eu estou falando aqui que esses valores de 100 mil, né, 10 mil, 20 mil, enfim, eles estão sendo valores investidos em alguma produção, por exemplo. Então, assim, é preciso saber o que está sendo analisado, né? Se a análise for em torno do ganho, do resultado, o que está me trazendo mais vantagem é essa possibilidade 1. Agora, se a gente for analisar de custo, vamos olhar para o custo. Né? Aqui eu estou investindo 100 mil, aqui eu estou investindo 10. Né? Este daqui ele me traz menos custos. Né? Ele traz menos ganho, mas traz menos custos. Né? Então, depende muito de qual é o seu ponto de vista, da sua análise. Né?
Então, ela é um processo um pouquinho, né, uma modelagem um pouco diferente da programação dinâmica determinística, porém, ela também me traz soluções, né, a qual eu tenho, através do meu ponto de vista, do que eu procuro encontrar o resultado ótimo. Né? Nesse exemplo, eu indiquei aqui esta de 4.000 como maior ganho, que é a possibilidade 1, pois ela me traz um resultado maior, né, de 4.000, em comparação com 1.000, que a possibilidade 2 vai me trazer de ganho. Tá? Tudo bem, gente? Tô falando sozinha? Tô não. Eles estão me ouvindo, é que eles estão prestando muita atenção. Então tinha todo mundo dormindo. Tudo Não. bem, eu tô ouvindo, hein? 30 pessoas, deixa eu ver. Tá tudo no mudo. Eu tô ouvindo também, professora. Tá bom, Fernando. Tá todo mundo no mudo. Mamãe, É que se deixar eles Eu fora também. do mudo. Eu Aí, ó. também, professor. Tem muita gente ouvindo. É que o Henrique não tá ouvindo nada. Ouve aqui, ó. Fala, Henrique. Aqui, ó. Ó, o André tá falando. abaixa tudo. Abaixa tudo pra quê? Abaixa tudo pra mim ver quanta pessoa que tá. Tem 18 pessoas aqui, ó. Não. Boa noite, Henrique. Boa noite. Quem que é? Não, não tá aqui, não. Tem um aluno meu que fica imitando Bob Esponja nas aulas. Aí ele tá perguntando se ele tá aqui. Não sei, será que alguém aí... Será que alguém aí imita um personagem? Ele já foi embora. Ele já foi fazer bagunça na casa. É uma palhaçada. Esses dias eu parei minha aula para limpar a bunda do Henrique. Foi o máximo. Coisa de mãe, né? Não tem jeito. Não tem. Fazer o quê, né? A gente tá em casa. Tem que se adaptando conforme dá. Né? Eu trouxe um outro exemplo. Ele é um pouquinho mais complexo, mais completo, né? E para vocês também, né, verem como se dá aí a construção da árvore. Aqui fala então o seguinte, né? Um gestor precisa decidir sobre a fabricação de um item para venda ou a importação. Então aqui é um problema onde eu tenho uma produção, né? E chegou algum determinado momento em que o gestor falou assim, ó, ou a gente produz ou a gente importa da China. Né? Então é algo a se pensar, né? Que muitas das vezes vale a pena você importar da China do que a própria fabricação aqui, né? Então é o que esse problema traz. Então, o primeiro passo, então, se a gente for seguir ali as 7 etapas para fazer uma árvore, então a primeira é definir o problema, né? O problema, então, é tomar a decisão mais econômica para a empresa, fabricar ou importar. Alternativas, né? Então, é produzir ou importar. Então, eu vou ter aí, ó, 2 alternativas a serem, né, analisadas. Então, a gente já sabe que aquela minha árvore, ela vai começar, né, com a decisão, que é a economia, e depois da decisão eu vou ter aí, né, duas outras caixinhas, né, 2 outras ramificações que vão me falar produção ou importação. Eventos futuros decorrentes das alternativas. Então, eu tenho aqui, ó, para cada alternativa tem 3 possibilidades de ocorrência futura. Então, para cada alternativa que seja para produzir ou importar, eu tenho 3 possibilidades, então, né, outras 3 ramificações que vai sair de cada uma delas, que é demanda alta, demanda média e demanda baixa. Então, eu vou analisar 3 cenários, né? Então, veja, dentro de uma produção, de uma organização, eu tenho, né, momentos em que minha demanda está alta, está média, está baixa. Não é? Hoje, por exemplo, a gente vive um momento nas organizações, né? Claro que não todas, né? Algumas áreas aí essenciais, elas estão com a demanda alta, ou, né, um pouco menos, enfim. Mas algumas áreas que não são essenciais, alguns produtos que não são essenciais, eles vão estar com a demanda baixa. Não sei se onde vocês trabalham, né, seja assim. Estamos passando um momento que a demanda está baixa, então vamos dar férias para o pessoal, vamos dispensar o pessoal. Então são cenários, né, gente? Onde a demanda está alta, eu vou ter maior produção, né? Vou ter maior investimento, mas consequentemente vou ter maior retorno. Né? Então, são cenários. Eu preciso analisar todos os cenários.
tanto na importação como na exportação, tanto na importação como na produção, tá? Então, eu já sei que tanto produzir como importar vai me trazer 3 ramificações, que é demanda alta, média e baixa. Representação de tabela, então vamos fazer uma representação de tabela, estimativa de probabilidade, determinação do valor monetário, né, que é o resultado esperado, né, em monetário, em dinheiro, e tomar decisão, tá? Então, vamos começar aqui. Eu tenho já aqui as tabelas prontas, né? Então, o que a gente fez aqui? Eu coloquei a decisão, né? Como produzir ou importar. Demanda alta, demanda média e demanda baixa. Então, eu coloquei os valores em reais, do lucro líquido em cada demanda, em cada cenário. Né? Então, eu tenho um cenário de demanda alta, ó, os lucros são maiores, demanda média e demanda baixa, né? Então, cada um conforme a sua necessidade. Eu tenho também o custo de setup. Isso aqui é importante, acredito que vocês já tenham visto isso, né, em outras disciplinas, pelo curso de vocês ter voltado para a produção, né? O custo de setup é um custo que eu vou ter para produzir, né, dentro da minha fábrica. Pode ficar aqui, filho, ficando quieto, você fica bem. Né? Então, o custo de setup é algo que tem que ser incluído aí no meu cálculo, porque o que acontece? Vocês podem até ver que eu estou aqui, ó, custo de setup para produzir, 15 reais. Para importar, 0. Por quê? Porque na importação eu não tenho custos de produção. Né? Então, é algo que eu preciso também incluir no meu cálculo, para saber se é vantajoso ou não importar. Eu tenho aqui as probabilidades que eu acabei passando, né? Ó, dentro das demandas alta, média e baixa, então eu tenho as probabilidades. Né? Então, eu tenho 30% de probabilidade de ser, né, demanda alta, 30% para demanda média e 40% para demanda baixa. Vamos lá. E aí, eu faço a minha árvore, tá? Então, eu tenho aqui, ó, como início, né, o start aqui da minha árvore, produzir ou importar, é o que eu quero resolver, o que eu quero achar respostas, né? Vou produzir ou vou importar? E aí eu abro, então, 2 outras ramificações, que é produzir, já coloquei aqui setup 15, né, que é referente a um custo que eu tenho aqui de produção, e importar eu tenho setup 0. Então, eu coloco também, né, então vamos lá para o produzir. Produzir vai me trazer 3, né, cenários. 3 cenários. Que é de demanda alta. Não, para. Demanda alta, tira. Tá bom, então para agora. Senão eu vou brigar com você. Então tá. Eu tenho a demanda alta, onde a minha probabilidade é 30%, lucro 53%. Então, se a gente voltar aqui para o slide anterior... Ó, 30, probabilidade, lucro 53. A próxima eu vou colocar 30, probabilidade, lucro 32. Aqui. 30, probabilidade, lucro 32. Demanda baixa, probabilidade de 40% e lucro de 11. Então, eu só multiplico, tá, gente? Multiplico a porcentagem pelo lucro. Né, ele vai me trazer um resultado aí de 15,9, 9,6 e 4,4. Né, respectivamente, a demanda alta, média e baixa. Eu faço o mesmo cálculo para a importação, vou pegar a probabilidade e multiplico pelo lucro. Né, então, vou encontrar 13,5, 9 e o outro não estou conseguindo enxergar aqui no slide. Né, então, eu vou ter 3 resultados para importar, 3 resultados para produzir, porque são 3 cenários distintos. Né, então, eu já fiz a representação, já tenho aqui a representação em tabelas, já montei, já finalizei minha árvore, tá? Cheguei no final. Agora, eu preciso fazer o seguinte, pegar os resultados finais aí de cada cenário, dentro de cada possibilidade, né, imposta aí dentro dessa árvore, e achar qual é a minha melhor decisão. Vocês podem ver que nesses cálculos aqui dessa parte da árvore, eu não incluí o custo de setup. Então, eu preciso agora somar todos esses resultados da produção e subtrair o custo de setup.
Então, ó, aqui eu tenho a análise, né? Então, eu tenho as situações aqui, payoffs 1 e 2, então refere-se à produção ou importação. Pego, somo todos os resultados, né? Então, se a gente for ver aqui, ó, 15,9, 9,6, 4,4, ele está aqui, 15,9, 9,6, 4,4. Somo, né? Ó, somo este com este com esse. Tem um total de 29,9. Então, ó, vamos parar aqui no total. Eu tenho no cenário de importação 13,5 mais 9 mais 6, que me dá 28,5. Né? Então, o valor monetário esperado seria o que vai me dar um maior retorno. Tá? Então, aqui eu teria que analisar qual vai ser o que vai me trazer maior valor monetário. Tá? Meu valor monetário esperado, se não tivesse o custo do setup incluído aqui, eu já ia optar pela produção, porque a produção está me trazendo mais retorno. Né? Porque lembrem que eu estou analisando aqui, ó, o lucro. Né? Então, nessa tabela, ele já me fala a lucratividade que ele está tendo. Né? Então, eu vejo que produzindo, eu tenho maior lucro, de 29,9. Porém, eu preciso analisar todas as variáveis que envolvem a produção. Então, eu retiro aí desse valor o custo de setup. O custo de setup 15. E aí, a minha produção, ela cai para 14,9. Então, né, a minha melhor decisão nesse caso é importar, não é produzir. Porque a produção está me trazendo mais custos e menos lucratividade. Tudo bem, gente? Deu para entender? Esses valores são valores unitários, né? É. Sim. Beleza. Claro que pode uma árvore ser feita em cima de lotes, de valores unitários, né? Vai do problema a ser analisado. Né? Então, aqui é um outro exemplo onde eu tenho, né, a tomada de decisão entre importar e produzir. Eu vou optar, né? Eu, como gestor, por exemplo, dessa situação, eu falaria assim, então, né, vamos importar, que é o que vai me trazer maior lucratividade. Aqui eu trouxe um outro problema para a gente quebrar a cabeça, tá? Esse outro problema, ele diz respeito a um caixeiro viajante. Então, a gente vai fazer alguns cálculos um pouco diferente, mas muito parecido com o que a gente fez na aula passada, tá? O problema do caixeiro viajante é um problema, né, onde eu tenho umas vendas, né? Ó, tem uma empresa que tem que fazer entregas para clientes, né? Então, essas entregas têm que ser feitas para todos os clientes. Então, eu tenho 5 clientes, 5 cidades diferentes. Eu preciso passar em todas essas cidades e voltar para a primeira. Né? Então, eu vou partir da 1, vou passar em todas, da 2, 3, 4, 5 e volto para 1. Só que assim, seria fácil, por exemplo, a gente pegar e já riscar isso na parte externa desse gráfico aqui, né? Dessa figura aqui. Porém, né, eu preciso encontrar, então, uma situação onde eu não passe mais de uma vez uma cidade e que o trajeto seja menor. Então, o veículo deve fazer as entregas e depois retornar para a sede, né, no nó 1. Qual o melhor caminho a ser percorrido? De forma que seja feita a entrega para todos os clientes sem passar pela mesma cidade mais de uma vez. Né? Então, eu procuro aqui o melhor trajeto, né, o que vai me trazer menos custos, né, menos quilometragem. E não posso passar 2 vezes no mesmo cliente, na mesma cidade. Vocês lembram na aula passada que a gente falava assim, que para analisar um problema, eu preciso separar ele por estágios. Né? Então, eu subdivido esse problema em etapas menores para ficar mais fácil a resolução do problema. Esse daqui é a mesma coisa, só que ele vai ficar um pouco mais complexo, porque eu tenho muitas variáveis aqui, né? Então, porque, por exemplo, da cidade 1, tanto eu posso ir para 2, para 3, para 4, para 5. Né? Se eu for fazer o cálculo das possibilidades de trajeto que eu tenho aqui,
eu vou fazer, né? 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Vai me dar, se não me engano, 24 possibilidades de trajetos dentro desse único problema. Então, assim, tem como eu resolver esse problema fazendo isso à mão e traçando possibilidades? Tem. Só que eu vou fazer 24 cálculos aí de trajetos para encontrar o resultado. Então, eu consigo, de outra maneira, resolver muitas das vezes mais rápido, tá? Então, vamos dividir por etapas, por estágios. Deixa eu pôr aqui. E aí vai ficar isso daqui. Parece uma teia de aranha, né? Um ninho, um negócio assim bem monstruoso. Uma teia de aranha? Só falta uma aranha aqui no meio, né? Por quê? O que eu faço aqui? Então desenha uma aranha. Desenha uma aranha? Não, nem a pau. Eu vou abrindo, né, esse meu problema, vou separando ele por estágios, porque são 5 cidades que eu tenho que passar, né? Então, da 1, eu posso ir para 2, 3, 4, 5. Né? Nessa próxima etapa, eu já saí da 1. Então, eu posso ir para 2, 3, 4, 5. E, consequentemente, também, né? Porque todas as cidades têm acesso uma a outra. Né? Então, eu vou fazer isso por 4 até chegar na última. Então, aqui na última, gente, o estágio final vai ser o 1 também. Porque ele não me pede para que eu volte ao nó 1, a cidade 1, que seria a sede da empresa, por exemplo, né? Então, eu tenho que abrir, destrinchar esse meu problema, separar por estágios, né? E que finalize chegando no 1, tá? Aí, o que eu faço aqui? Separei por estágios. Lembra da aula passada? Então, a gente começava a analisar estágio por estágio. E é o que a gente vai fazer aqui. Eu tenho, né, ó, a mesma tabela que a gente usou na aula passada. Como o veículo deve retornar para a sede após as entregas, o estágio final deve seguir até o nó 1, onde está localizada a sede da empresa, né? Então, é o que está aqui, ó. Eu tenho que separar por estágios, por etapas, né? Cada etapa interligando, né, onde ela é interligada. E, finalmente, no 1. Resolvendo pelo tipo regressivo, então vamos resolver pelo tipo regressivo, onde eu analiso primeiro o estágio 5, depois o estágio 4, 3, 2 e 1, tá? Pelo regressivo, o primeiro estágio a ser decidido é o estágio 5. Então, foi um cálculo que a gente fez na aula passada. Então, você analisa ó, o nó 2 para com o nó 1. Né? Então, do 2 para o 1, eu tenho 120 quilômetros. Né? Então, eu coloco aqui como decisão ótima o 120. Então, para essa resolução desse exercício, gente, eu até peguei um documento do Word. Vocês chegaram a ver? Eu mandei para vocês. Lá no AVA de vocês, eu coloquei o material para leitura, o slide e o documento do Word para a gente resolver esse problema. Vocês chegaram a ver? Ou chegaram a baixar esse arquivo do Word? Senão eu mando no grupo para vocês. É no encontro 12, né? 12. É. Vocês acharam ou quer que eu mando? Manda também, Lu, porque às vezes tem gente que não consegue, aí eu mando pro pessoal. Peraí, deixa eu entrar aqui no WhatsApp. Parece 30 pessoal ou 90 pessoal. Tem 90 pessoas aqui? Acho que tem, né? Acho que não. Acho que tem umas 200. 300. Ou umas 1000. Ah, muita gente. Essa turma é pequena. Você sabe, meu pai tem 1000 turmas, né? Você sabe, 1000 turmas? Meu pai tem 1000 alunos, né? Aqui, atividade. Deixa eu ver o que eu tô mandando aqui. Ó, mandei agora no grupo atividade para responder para me entregar. Agora deixa eu achar outro arquivo aqui. Cadê tu? Cadê tu? Exemplo aqui. Deixa eu abrir aqui.
Ó, o arquivo que eu mandei, que tá esse exemplo do slide, ele tá assim, exemplo caixeiro viajante. Vê se vocês conseguem abrir, gente. Quem tiver com o computador e der para acompanhando junto, eu acho que fica melhor para vocês entenderem. Ó, o arquivo é esse daqui. Vocês conseguiram? Beleza, meu tá aberto aqui. Tá. Eu não entendi nada aqui. Tá aberto já o arquivo. Ó, vamos fazer o estágio 5 que tá no slide, tá? Só para a gente entender e pegar, né, o fio da meada. Eu vou analisar, então, os estágios, o estágio 5, então, é onde eu analiso, né, como ponto final o nó 1, em comparação com o 2, 3, 4 e 5. Né? Então, eu vou analisar aqui, do estágio 2 para com o estágio 1, então, aqui, ó, do 2 para com o 1, desculpa, eu tô indo pro 4. Do 2 para com o 1, eu tenho 120. Né? O meu resultado ótimo aqui, 120, porque eu não tenho nada mais para analisar, então é 120. O trajeto do 3 para com o 1 é esse daqui, ó, 124. Aqui eu vou copiar também o 124. Do 4 para com o 1, 4 para 1, 117. Do 5 para o 1, 5 para 1, 114. Aí, o que eu faço? Gente, a gente tem que lembrar que ela é um pouquinho diferente do exemplo que a gente fez na aula passada, porque o exemplo da aula passada, eu tinha possibilidade, né? Era diferente o problema, eu não tinha essa possibilidade de todos os nós se interligarem. E aqui eu coloco a questão de que eu não posso passar mais de uma vez em um único nó. Então, o que acontece? Ao identificar um nó, né, um ponto de trajeto, então, desse viajante, desse vendedor, como sendo ótimo, eu já elimino ele e não incluo ele nos outros cálculos, porque eu não posso passar mais de uma vez no mesmo trajeto. Então, aqui eu deixei essa coluna para a gente identificar qual seria, então, o nó que vai me trazer o resultado mais ótimo, que seria o de menor trajeto. Qual seria? O 5. O 5. O 5, pois ele tem um resultado de 114, é o menor dos 4 analisados. Então, vou deixar aqui o 5 como o que a gente vai analisar agora no estágio 4. Então, vejam, no estágio 3, se eu voltar aqui para o slide, deixa eu pegar o slide, peraí. Onde eu fiz a abertura por estágios. Aula 8. Aqui. Né? Então, aqui, ó, eu estou analisando esse estágio. Analisei o 1 para com 5, 4, 3 e 2. Né? E dentre esse estágio, eu identifiquei, então, o 5 como o melhor caminho. Então, é por lá que eu vou. Né? Do 1 vou para o 5. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar o 5 para ir para o 4, para o 3 e para o 2. Eu não vou analisar o 5 para, né, retornar para o 5, mesmo porque ele nem tem ligação aqui com o 5, né? Então, eu analiso o 5 para com o 4, 3 e 2, que é o que eu vou fazer aqui. Então, aqui, ó, vejam que eu analisei o nó 1. Então, agora, o meu ponto de partida é o nó 5. Né? O nó 5, então, eu vou analisar quanto ao 3, o 2 e o 4, que são os nós, né, posteriores aqui. Então, eu vou analisar agora o estágio 4. Vou analisar o 5, né, para 4, 3 e 2. E aí, vou encontrar dentre esses 3 qual vai ser o meu melhor resultado. E aí, vou fazer o mesmo processo. Ah, vamos supor que seja o 2. Então, eu vou analisar o 2 para com o 3 e o 4. Porque o 5 já foi excluído, né, dessa possibilidade.
Então, vamos voltar para o 4. Vou analisar o 5, né, com os nós 2, 3 e 4. Então, aqui, o que eu tenho que fazer? Ó, então, eu tenho que analisar o nó 2 com o nó 5. Do 2 para o 5, quanto que eu tenho aqui nessa minha representação? Ó, do 2 para o 5. Quanto vocês estão vendo aí? 115. 115. 115. Aí eu vou somar com o resultado ótimo do estágio anterior, que é 114, né? Que é referente ao 5. Vai me dar que valor? 229, né? Acho que sim, filho. 229. Não, é 2,300. Não, então ele vai me trazer esse resultado aí de 229. Eu vou analisar agora o 3 para com o 5. Então, ó, 3 aqui com o 5 aqui. Quanto é o trajeto do 3 para o 5? 122. 22 somo com o resultado ótimo anterior, que é 114, né? Quanto que me dá essa conta aqui? Que é essa aqui, deixa eu ver. 4, 6, 2, 3, 236, né? Agora eu preciso analisar o 4 com 5. Quanto que é o trajeto do 4, né, para o 5? 118. 18 mais o resultado anterior, que é 114. Então, isso vai me dar um valor de 232, né? Não, 232. 232. Então, aqui nesse estágio 4, 232, qual é o meu resultado ótimo? Qual é o menor trajeto? 4. 229. É, 229. É o nó 4, filho. Mas, na verdade, é o nó 2, que é o ideal, né? Então, parto do princípio que o nó 2 é o meu ideal. Então, eu vou começar aqui o estágio 3, então, analisando o nó 2. Já eliminei o nó 5, né? Então, eu tenho para analisar aqui 2, 3, 4. Né? 390.000. Faço a mesma coisa. Deixa eu baixar esse coisinho pra cá. Se eu consigo trazer ele. Vem pra cá. Ó, vou trazer ele pra cá pra ficar mais fácil, né? Ó, então do 3 para o 2, né? Do 3 para o 2 aqui. Do 3 para o 2. Quanto que eu tenho aqui, ó? Qual que é a soma do ótimo anterior que a gente encontrou do estágio anterior? R$229. Mas depois eu pego pra você. Quanto que dá essa soma, gente? 229 por 113? Mamãe, nós colocamos. Ah, você alcança? Você pode cair, gente. 442. Vocês esperam só um pouquinho, vocês vão resolvendo esse estágio aqui no próximo? Vou lá pegar um negócio com o Henrique rapidinho. 342, na verdade. Não é 342 aí, não? Oi?
Aí não É é 342? 342. É 342. Isso. Eu já volto, tá? Espera só um minutinho. Tá. Vai resolvendo aí, vocês me falam. Aí vocês falam o resultado. No WhatsApp? Voltei, gente. Não, pega o meu microfone. Vocês conseguiram fazer o estágio 3? Ah, eu arrisquei aqui, não sei se está certo. Fala. Aí eu coloquei do 2 para o 4, 19, mais 229, que é igual a 248. E aí, qual é o resultado ótimo? 248. É o 4. É o 4, é. Você chegou a fazer o estágio 2? Não, esse ainda não fiz não, Lu. Alguém fez o 2 já? Eu não sei com quais que ele vai se relacionar. Coloquei só 4 ali em cima. Então é assim, ó. Agora eu já encontrei o 4. O que a gente precisa saber? Não pode repetir os nós, né? Então a gente já identificou aqui, ó. O nó 5, o 4. Agora falta qual? O 3, né? Falta só o 3. Porque eu já fiz o 5, 2, 4. Falta o 3 e o 1. O 1 que é lá no final. Então eu só vou analisar o 3 aqui. O estágio 4, então, é do 4 para o 3. Qual é a quilometragem, então? Deixa eu tentar jogar isso aqui mais para baixo. Aqui, ó. Do 4 para o 3, então eu tenho aqui, ó, né, esse trajeto aqui, ó. É 112, né? Mais o resultado ótimo anterior, que é 248.
dá essa soma, gente? 8, 10, 5, 6. 360. Aqui o nosso... Esse último estágio, gente, é simples também, né? Eu vou analisar o 3 para o 1, só para me achar a quilometragem total, né? Eu tenho certeza que é do 3 para o 1, que é o que me sobra, né? Então, deixa eu ver aqui. Do 3 para o 1, né? Quilometragem de 124. Qual é o resultado anterior, gente? 360, né? Acho que é 372. Ah, não, 360 era o... Não, é 360 mesmo. Ah, tá, você fala. Aí, ó, 360 mais 100 é 300, não é 200. Mais, então, 360 mais 124 vai ter o quê? 4, 6, 8... 484. Então, assim, gente, qual é o meu melhor trajeto, né? Meu melhor trajeto, não passando mais de uma vez em cada cidade e sendo o trajeto mais curto, né? É esse daqui, que começa no 1, vai para o 5, para o 2, para o 4, para o 3 e finaliza no 1. Volta para o 1. Então, é 1 para o 5, para o 2, para o 4, 3 e 1. Tá? Esse, então, seria o meu trajeto mais curto, né? E que tem um total de 84 quilômetros que eu vou rodar aí para fazer esse meu trabalho de caixa, certo? Entre estágios, faz uma... Então, aqui, finalizando, eu tenho o desenvolvimento da continuação do problema segue a mesma metodologia apresentada, porque no material que eu passei para vocês, ele só tem essa parte aqui, ó. O restante, que foi o que a gente fez no Word, não tinha no material, então fica aí para a gente fazer, né? E aí, ao final, a gente tem essa solução, né, que foi a que a gente encontrou lá também no nosso exemplo. Tudo bem, gente? Até aqui? Beleza. Tá bom. É o seguinte, então, né? Eu quero, então, passar o exercício para vocês. Qual que é a minha proposta de hoje? Se vocês toparem, se vocês quiserem já abrir, como vocês já estão com a mão na massa, acho que vai ser até mais fácil vocês resolverem essa atividade. Vão fazendo a atividade que eu passei para vocês, e aí vai surgindo dúvida, vocês quiserem que eu ajude alguma coisa, tire uma dúvida ou outra, faz em horário de aula. Quem conseguir, já faz logo e já me entrega. O que vocês acham? Porque, ó, é 8h45, aí dá para vocês fazerem ela ainda hoje. Porque, deixa eu pegar a atividade aqui. Só para me explicar, então, como se dá, né? Eu coloquei um problema muito parecido com a do caixeiro viajante, só simples, tá? Ele vai te dar, então, menos, né? Ele tem uma cidade a menos, para vocês fazerem os cálculos, né? E eu puro uma programação regressiva, o menor trajeto e a quilometragem. Eu já até deixei no arquivo, para ficar um pouco mais fácil, para vocês não terem que ficar criando tabelas. Se fosse em sala de aula, vocês faziam tudo à mão, né? Ficava muito mais fácil. Mas eu estou tentando me adaptar, né, nesse modelo. Então, por isso que eu deixei essas tabelas aqui para vocês. E aqui vocês têm análise desse problema aqui. Professor, eu sempre começo do maior aí, do 4, no caso. É que aqui eu estou pedindo
uma regressiva, porque a regressiva é onde eu começo de trás para frente. Eu faço a abertura em estágios e começo de trás para frente. Não necessariamente, né, eu vou começar pelo maior, porque aqui é um exemplo igual do caixeiro viajante, que eu começo no 1 e termino no 1. Então, por exemplo, só para vocês darem um start aí na atividade de vocês vão começar analisando o ponto de retorno, que é o 1. Porque, ó, encontre uma solução possível para sair da cidade 1 e voltar, passar pelas 3 cidades, sem passar por uma cidade mais de uma vez, utilizando o menor trajeto. O processo de solução deve ser regressivo. Né? Então, assim, aqui eu estou pedindo para vocês fazerem uma análise regressiva, que é o tipo de análise mais utilizada. Né? Tem como você fazer análise progressiva, analisando do início para o final. Né? Consequentemente, o resultado tem que ser o mesmo. Mas aí, nesse exemplo específico, eu estou pedindo para vocês analisarem de trás para frente também. Tá? Que é o mais utilizado. O que vocês têm que fazer aqui, gente, como ponto de partida? Tenta desenhar num caderno essa expansão dessa representação aqui em estágios. Vai dar um estágio a menos do que o anterior, porque eu tenho uma cidade a menos. Então, aquele anterior que a gente fez tinha 5 estágios, né? Esse daqui ele vai me dar 4 estágios. Bota para carregar o celular. Então, aqui eu precisava representar... É que eu não sei se eu vou conseguir desenhar aqui. Para desenhar no Word é uma benção. E aí, ó, eu vou fazer a análise dos 4 estágios. E passo aqui qual vai ser o trajeto e a quilometragem total. Igual a gente fez aqui, ó. Aqui o trajeto e a quilometragem total. Tudo bem esse daqui? Deu para entender, gente? Fazer? Então, aí eu analiso na primeira aí, né? Eu vou analisar o 1, aí eu analiso o percurso da trajetória até o 2, até o 3 e até o 4. É isso? Ele é muito parecido com o anterior. O que muda são os valores, né? E tem um trajeto a menos. E ele é a mesma coisa, ele é excludente, né? Você identificando aqui qual é o seu melhor trajeto, você exclui ele, no próximo cálculo ele não entra. Então, por exemplo, né? Eu não sei dizer agora, né? Vamos começar aqui rapidinho. Eu sei que do 2 para o 1, ó, do 2 para o 1, eu tenho 6, não é? Do 3 para o 1, quanto que eu tenho aqui, ó, do 3 para o 1? 2. Para um pouquinho. Do 4 para o 1, quanto que eu tenho aqui de valor? 4 para o 1, aqui, ó. Tá aí, gente? Você? 7, né? Então, tá bom. Né? Então, aqui eu vou ter... Para de me imitar. 6, 2 e 7. Lembra que eu quero menor trajeto. Qual que é o meu menor trajeto aqui? O 3. O 3. É isso, gente. E aí, se vocês quiserem fazer essa distribuição em estágios, igual tá aqui no slide, façam. Às vezes para conseguir visualizar. Mas não tem muita necessidade, né? A gente conseguindo entender o problema, talvez nem precisa fazer esse desenho. Né? E aí eu já sei, ó, que do estágio 1 eu estou indo para o 3. Na próxima análise eu não vou analisar, né, nem o 1 nem o 3, vou analisar só o 2 e o 4. Entenderam? Tudo bem, gente? De novo. Só tá Tudo. Beleza, beleza. Gente, tá muito fácil. Não, na verdade tá muito Tá muito fácil. Esse segundo, só para mim explicar para vocês como que é esse segundo. É uma árvore, tá? Eu tenho um exemplo
onde eu tenho um investidor, né, que está fazendo escolhas de investimento. E as escolhas são, né, títulos públicos, ações ou poupança. O resultado esperado para cada alternativa de investimento depende da ocorrência de 3 cenários possíveis. Um cenário de crescimento econômico, de estagnação e de inflação. Né? Então, eu tenho um investidor com 3 possibilidades de investimento e dentro das 3 possibilidades de investimento, ele tem 3 cenários. Então, vejam que é uma árvore que vai abrir mais ramificações do que os exemplos que eu dei na aula, né? Só que aí, para ficar mais fácil para vocês colocarem no Word e me mandarem, né? Eu já coloquei a representação da árvore aqui, ó. Eu só preciso que vocês escrevam. Aqui eu já até comecei, coloquei investimento, né? Parte do investimento. O que eu tenho que colocar aqui? Quais são meus tipos de investimento? Quais são os meus cenários e os meus resultados? É que ele é muito parecido com o exemplo da aula, né? Claro que são valores diferentes, cenários diferentes, mas eu preciso que vocês façam a representação da árvore, né? Só preencher os valores aqui dentro do que já está colocado e encontrar a solução ótima. Lembra que é valor monetário esperado. Tá? Lembra que a gente falou de valor monetário esperado na aula? Né? O valor monetário esperado é o quanto eu vou ter de retorno. Então, é o maior valor. Vai ser a melhor decisão. Ok? A segunda parte do fluxograma, então, são os cenários, então, né? Cenário A, B e C. Isso. Os cenários referente ao A, referente ao B, referente ao C. Então, eu vou ter que pegar esses valores, multiplicar pelos cenários. Beleza. Professora, Oi? não sei se não chegou a postar em nenhuma unidade, não, para a gente montar inteiro no Word, não é isso? Não entendi. O que você falou? É que deu uma cortada aqui para mim. Você não chegou a postar no Word, em nenhuma unidade para a gente montar, né? Postei, tá na unidade 12. Eu mandei no grupo que eu montei da minha matéria. Eu não sei se você tá no grupo, mas se você não tiver... Não, tá ok. Tá lá na unidade 12. Tá bom, obrigado, professor. A unidade tá assim, tá com a data de hoje, o tema de hoje, né? Tá na pós-aula, esse daqui. Pessoal, eu vou ficar aqui no Teams. Eu aconselho, se vocês tiverem um tempo para fazer agora, fica online no Teams também. E aí, o que acontece? Surgiu dúvida, quer mostrar, professora, aí vocês podem assumir aí a apresentação, que é algo que dá para vocês fazerem. Eu acho que tem lá nos 3 pontinhos, ou em compartilhar. Aí vocês compartilham a área de trabalho, eu dou uma olhada como que tá o de vocês e falo, né, tá errado, tá certo, segue por aí. Pode ser? Henrique, acende a luz. Olha, eu tô no escuro. Acabou a energia, nada. Acende aí. Quem não puder ficar, gente, não tem problema. Se puder fazer hoje. Aí vocês podem me entregar até amanhã. Pode ser? E aí, quem puder fazer hoje, já faz, porque eu já vou ajudando. É para enviar por e-mail, né? Oi? É para enviar a atividade por e-mail, correto? Isso. Manda para mim para constar como atividade feita. Vocês podem conversar, podem, né, me entrega individual, mas vocês podem conversar. Quiser utilizar aqui para conversar ou utilizar o WhatsApp, fica à vontade. A gente pode fazer em dupla. Puto, hoje tá uma bosta. Vou ter que desinstalar e instalar de novo, né? Dá sim, né? Deixa eu fazer em dupla. Rafael. Deixa eu Rafael no mundo. Henrique, Professor, tá me chamando? É que tava com o fone aberto. Sério? Tá bom, obrigado. Mas vocês podem, gente. Se vocês acharem melhor, se
quiser fazer em dupla, pode fazer. Vocês vão conversando por aí, se ajudando, não tem problema. O que eu quero é que vocês pratiquem, né? Essa é a proposta. O que eu quero é que vocês pratiquem. Pratiquem essa proposta. Essa é a proposta. Vou pôr o Henrique para dar aula para vocês. Vou pôr o Henrique para dar aula para vocês. Aí, o que acontece? Quando vocês quiserem pedir algum help, vai em compartilhar e compartilhar o trabalho de vocês. Quem tiver com computador, acho que dá para fazer isso. Professora, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem com a senhora? Tudo bem? Tudo bem. Professora, eu fiz a minha rematrícula um pouco tarde e eu tô tendo a minha primeira aula agora. Sério, Carlos? Sério, eu fiz a rematrícula uma semana antes da avaliação B1, mas eu fiz a avaliação B1, só que eu tô sem nenhuma nota de atividade de sala e é a primeira aula hoje que eu tô assistindo sua. Entendi. Ô, Carlos, você tá desde o início da aula aqui, né? Sim, desde o início. Então dá para você fazer essa atividade normalmente, né? Deu para você entender. Eu consegui entender, sim. Tá, então tá bom. Aí faz o seguinte, pega... Você tá no grupo da turma? Você tem o contato da Kelly, de alguém da turma? Não tenho o contato de ninguém. Tá. Porque aí, o que eu faço? A gente... Peraí, deixa eu até... Eu vou parar